Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta aula, onde nós vamos falar sobre o olho humano, né? Relembrar alguns conceitos importantes do ponto de vista do projeto de iluminação, tá? Então, vamos lá. O que seria o olho humano, né? É através dele que transformamos a luz em impulsos elétricos transmitidos ao cérebro através do nervo óptico, né? Então, é por meio da pupila, desta abertura frontal, né, que a luz entra no interior do olho, tá? E é aqui no fundo onde nós temos essa transformação, né, para esses impulsos elétricos que são transmitidos, então, ao cérebro. E nós temos, então, dois percursos, né, ou duas vias muito distintas no momento em que essa luz entra, então, no nosso olho. Uma via é a visual, que a gente costuma dizer, tá? Que são relacionados a fatores objetivos, né? Que é ali onde a gente está trabalhando com esse processamento visual, que é a capacidade da gente enxergar os objetos, enxergar o nosso entorno, né? O outro percurso é um percurso que ele vai vir, então, para este lado daqui, tá? Que está relacionado a fatores subjetivos, tá? Muito atrelados à questão da qualidade de vida, fator esse muito importante, né? Quando a gente vai projetar, sempre levar esse conceito conosco, que a luz não só ela ilumina para que a gente possa enxergar, né, os objetos e o ambiente, mas que ela faz transformações internas, e essas transformações internas estão atreladas à qualidade de vida, né? Então, é por conta da luz que a gente precisa ter muito claro que o corpo humano, ele produz hormônios, né? Como, por exemplo, a melatonina e o cortisol, os dois hormônios mais conhecidos aí no nosso dia a dia. E que elas precisam, né, atuar, né, em momentos de luz e em momentos da ausência da luz. E o corpo humano precisa respeitar essa questão. Então, nós, enquanto projetista, a gente tem que oferecer nos nossos projetos a melhor luz, né, em relação à sua temperatura de cor, em relação à quantidade de luz no momento necessário, né? Porque a gente precisa de luz, mas a gente também precisa da ausência de luz e nos lugares certos, tá? Então vejam como projetar a iluminação não é simplesmente escolher um lustre, escolher uma luminária, né? Tá muito além disso, né? É a gente pensar em toda essa responsabilidade que a nossa luz ela vai impactar diretamente na vida das pessoas no seu cotidiano, né? Então, neste percurso que a gente costuma dizer que é não visual, que é onde acontecem as transformações internas, está atrelado muito com o nosso ciclo circadiano, tá? Então, a gente precisa respeitar muito isso. Então, voltando a falar desses dois hormônios, né? A gente tem, então, o quê? Que a gente precisa, no momento da ausência da luz, é onde a nossa melatonina consegue fazer a sua produção, né? E a gente poder ter aquela noite tranquila de sono, para que a gente possa estar bem no outro dia. E quando a gente tem muita luz, que seria no período diurno, é onde a melatonina desce, mas quem começa a trabalhar é o cortisol, aquele hormônio que nos deixa ativo, que nos deixa desperto. Então, a gente precisa cuidar justamente sobre isso, oferecer a quantidade de luz e a intensidade de luz nos momentos certos do dia a dia das pessoas, tá? Bom, dando continuidade, outro fator importante é que o olho humano ele tem diversos recursos de proteção. O que eu gosto de reforçar aqui está atrelado à pupila, né? Então, do ponto de vista da iluminação, é importante sabermos que a pupila reage a estímulos conforme a intensidade de luz que é submetida. Então, quando a gente entra no espaço com muita luz, a nossa pupila, ela se contrai, né? Ela fica pequenininha porque ela está deixando entrar apenas, como eu tenho muita luz do lado de fora, luz o suficiente para que a gente possa enxergar, senão a gente veria aquele clarão, né? Não conseguiria fazer aquelas transformações que a gente precisa fazer para poder enxergar, ver os objetos e ver os ambientes.
E quando a gente entra num ambiente mais escuro, ou no finalzinho da tarde, né? Ali naquele horário do crepúsculo, que a gente tem pouca claridade, a nossa pupila, ela se dilata para que ela possa captar melhor, então, essa luz e poder fazer todo o processo interno que precisa ser feito. Então, aqui a gente tem um exemplo muito legal. Enquanto tem um ponto de luz direcionado de forma objetiva, a gente percebe que a pupila, ela reagiu, então ela contraiu, tá? E no outro lado aqui, que a gente não tem essa intensidade de forma direta, a pupila tá normal, né? E quando os ambientes são mais escuros, nossa pupila, então, ela se dilata, ela se abre, para que a gente possa ter melhor essa captação, tá? E dois fotorreceptores que eu acho muito interessante a gente, né, abordar também nesta aula, porque são importantes, são os bastonetes, tá? E os cones. Os bastonetes, então, eles são altamente sensíveis à luz e reconhecem forma e movimento. Então, normalmente a gente utiliza eles atuam, né, aqui no nosso organismo, em que momento? No período noturno ou em ambientes com pouca claridade, né? Lembrando que é nesse horário em que a nossa pupila ela vai abrir, né, para que ela possa captar mais luz, e é neste momento que os bastonetes estão, né, trabalhando para poder identificar esta forma e movimento. Em contrapartida, a gente tem então os cones, né? Os cones, então, eles identificam as cores e produzem visão nítida e são pouco visíveis à luz, sensíveis à luz. Então, a gente tem eles atuando, né, no horário mais durante o dia ou quando a gente tem ambientes muito bem claros, né, com bastante intensidade de luz. Então, neste momento, né, às vezes a nossa pupila, então, ela vai se dilatar, resgatando o conceito que nós vimos anteriormente, mas os nossos cones estão trabalhando para que a gente possa fazer a leitura melhor em relação às cores daquele ambiente, daquele espaço ou daqueles objetos, tá? Então, a gente viu essa questão dos dois fotorreceptores em relação aí a essa questão da quantidade de luz, tá? E a gente tem aqui também um outro ponto importante, né, que existe uma curva, tá? De forma resumida, que nos apresenta então essa questão da sensibilidade do olho à radiação monocromática, né? A radiação aos comprimentos de onda. Então, né, a gente viu que o olho tem essa sensibilidade, né? No primeiro momento da pupila de dilatar e de contrair, e aí a gente tem fotorreceptores que trabalham quando eu tenho pouca claridade, bastonetes, quando eu tenho muita claridade, cones, porque vão enxergar as cores, identificar as cores, né? Aqui a gente vai ver essa questão da sensibilidade em relação, né, na verdade, ao horário do dia, aos comprimentos de onda em que a gente melhor enxerga, tá? Então, a sensibilidade visual para a luz varia não só de acordo com o comprimento de onda da radiação, mas também com a luminosidade. A luminosidade a gente viu anteriormente. Aqui a gente vai focar no comprimento de onda, né? Então, naquela questão do espectro da luz, que existe aquela variação de comprimento de onda, né, das cores que a luz ela é composta, tá? Que a luz branca, que a gente até então achava que ela era monocromática, na verdade ela é policromática, porque tem vários comprimentos de onda, e comprimento de onda significa uma cor específica, né? Então aqui a gente tem nossa visão noturna, também conhecida como escotópica, aonde os nossos bastonetes estão mais ativos, definindo forma e movimento. Do ponto de vista do comprimento de onda, nós temos uma sensibilidade melhor, tá? Dos comprimentos de onda ali das cores do violeta e azul. Então, durante a noite, durante esta visão, a gente identifica melhor esses comprimentos de onda, ou seja, essas cores, né? E durante a visão diurna, que também é conhecida como fotópica, tá? Onde os cones estão ativos e estão ali identificando as cores, os comprimentos de onda mais fáceis serem percebidos, né, pelo nosso olho, são os comprimentos de onda, então, maiores, tá? Relacionados às cores ali mais quentes, laranja e vermelho.
Então, é interessante a gente ter muito claro que durante o período da noite são os comprimentos de ondas menores ali, então violeta e azul são mais perceptíveis de forma rápida, e durante o dia a gente enxerga mais as cores mais vivas, mais quentes, os comprimentos de ondas, né, maiores, porque eles se encontram deste lado, tá? Então, são informações que vale a pena a gente, né, relembrar, para que a gente possa sempre ter muito claro quando a gente for projetar, tá bom? É, espero ter ajudado nessa aula, né, com estas informações, com esses conteúdos, né, referente à questão do olho humano, tá? E agradeço a sua atenção e nos vemos na próxima aula. Um abraço.